a prevenção e o diagnóstico da leucemia, um tipo de câncer que afeta as células do sangue e prejudica a imunidade dos pacientes. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no período de 2020 a 2022, a previsão de casos da doença no Brasil chegaria a mais de 10 mil pessoas. Vamos saber mais sobre o tema com o médico hematologista Geidson Cruz. Bom dia, doutor Geidson. Seja bem-vindo ao JA. Bom dia, Denise. Bom dia. Doutor Geidson, vamos começar falando então da importância dessa campanha, ou seja, né, o Fevereiro Laranja, para que as pessoas se atentem para a doença e essa questão do diagnóstico precoce. É muito importante campanhas como essa, no sentido de incentivar não somente a curiosidade das pessoas acerca de determinado problema, como também a gente, profissional de saúde, vocês como profissionais da imprensa, conscientizar também sinais e sintomas que podem estar relacionados com manifestações precoces e, com isso, conseguir realizar o diagnóstico de forma mais cedo possível e, com isso, também ter os melhores resultados. Claro, as leucemias não são uma doença, é um grupo bastante heterogêneo, bastante diversificado de doenças e cada uma tem uma manifestação, tem leucemias que surgem mais crianças, outras são mais comumente descritas em idosos, adultos, enfim. O importante é reconhecer a importância desse problema de saúde, saber que tem tratamento, existe potencial curativo, principalmente naquelas leucemias de pacientes mais jovens, e, claro, se não for reconhecido de forma precoce, as chances de tornam-se menores e mais difíceis de tratamento também. Doutor Geidson, como é um grupo complexo, né, de muitas leucemias e que atinge pessoas de várias faixas etárias, os sintomas, existem alguns sintomas que são específicos, que são sinais de alerta? Excelente pergunta. A gente costuma dividir as leucemias em dois grandes grupos: leucemias crônicas e leucemias agudas. Leucemias crônicas, muitas vezes, não se manifestam com um sintoma específico e, não raramente, é reconhecida apenas em exames de rotina e, por isso, é importante a gente ter sempre uma consulta médica periódica, pois assim a gente consegue avaliar. Já as leucemias agudas, como o próprio nome diz, elas surgem de forma mais rápida. E aí são aqueles sintomas que nós comumente descrevemos aos pacientes, que é uma sintomatologia de infecção que não melhora, ou seja, porque tem uma fragilidade maior a ter infecções, manifestações de sangramento, como manchas roxas, até mesmo sangramento nasal, sangramento em locais que não deveriam ocorrer, e, claro, palidez por causa da anemia, fraqueza e febre, que também é uma das manifestações que pode ocorrer nas leucemias agudas, que é aquela que a sintomatologia ela é mais gritante. Agora, como em outros tipos de câncer, o diagnóstico precoce ele é essencial, né, para o sucesso do tratamento. Sem sombra de dúvida. Nós podemos dizer que no Brasil existem dois grandes gargalos no tratamento da leucemia aguda. O primeiro, sem sombra de dúvida, é o diagnóstico. A gente sabe que melhorou muito o diagnóstico é coberto pelo Sistema Único de Saúde, isso é importante enfatizar também. E a gente tem que permitir o quê? Permitir que as pessoas tenham acesso a esse diagnóstico. Porque, infelizmente, ainda não é realidade, pois muitos dos sinais não são reconhecidos e acaba se reconhecendo esses sinais de forma tardia. Outro gargalo seria o tratamento, mas de nada adiantará a gente falar sobre tratamento, novas inovações tecnológicas no sentido de manejar aquele paciente com leucemia se a gente não tem um diagnóstico também. Daí, o primeiro e o principal é você ter o reconhecimento da doença, saber da importância de se diagnosticar e, claro, ter o acesso, ou seja, o profissional de saúde, suspeitando de leucemia, encaminhar ao especialista, que no caso é o hematologista, para o reconhecimento, diagnóstico e posterior tratamento.
Isso mesmo. Doutor Geidson, tem alguma relação, como em alguns tipos de câncer, que tem a questão hereditária, ou hoje a gente não fala mais nisso, né? Porque os nossos hábitos também colaboram para o desenvolvimento de doenças, né? Exemplo da leucemia. As leucemias, como todo o câncer, é uma doença genética, só que é uma doença genética adquirida. Manifestações em pacientes com relação à genética de forma hereditária é descrito, mas não é o comum, não é o habitual. O habitual é aquele paciente que tem um diagnóstico de novo, que é como nós falamos, aquele paciente que não tem uma história familiar de leucemia. Como você mesmo falou, há uma relação bem evidente com o ambiente, ou seja, pessoas que estão expostas a substâncias químicas, como derivados de benzeno, derivados de hidrocarbonetos, como petróleo, são pessoas que a gente tem que ficar atento. A radiação também é uma outra exposição que pode levar, e sem dúvida, a pessoa ter sido tratada para um câncer previamente, ter recebido quimioterapia, também tem a possibilidade maior de desenvolver leucemia. Daí a importância de a gente não somente tratar essas pessoas, como também em pessoas que estão expostas a essa substância, a gente fazer o acompanhamento periódico, sabendo que eles têm um potencial de risco, e aí você tirar esse risco, tirar essa exposição, minimizando assim a possibilidade de você desenvolver a doença. Doutor Geidson, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por trazer esse tema tão importante, né, para o debate Fevereiro Laranja aí, justamente para alertar toda a sociedade para esse tratamento, diagnóstico e a identificação, né, precoce das leucemias. Muito obrigada, bom dia. Que agradeço.